É com alegria que aqui nos encontramos, depois de uma semana de trabalho, de realizações, de luta, né, pela sobrevivência aí nessa nossa escola que é a Terra. Então vamos aproveitar esse momento de tranquilidade em que vamos estar aqui, de harmonização, de reposição fluídica, porque aqui nós nos reabastecemos espiritualmente. Nós viemos buscar o alimento para a alma. Esse é o mais importante em termos espirituais, né? Porque lá fora, no nosso dia a dia, nós alimentamos o corpo, essa matéria bruta. Mas alimentar a alma, né? Tem que ser um alimento muito quintessenciado. Então, aqui nós conseguimos realmente esse alimento. Então, vamos aproveitar nessa uma hora em que vamos estar juntos. E hoje, contando com a nossa irmã Cristina Ferro, fazendo a palestra da noite, e vamos à nossa prece inicial, né? Procurando nos interiorizar, nos harmonizar através da prece. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliarmos os nossos entendimentos sobre as leis de Deus, à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de bastante aprendizado para todos nós e que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Cristina Ferro. Boa noite a todos. É muito bom a gente ter conseguido chegar aqui, né, depois de uma semana, como disse a Ângela, exaustiva, de muitas lutas, de muitos aprendizados. E esse aqui é um momento muito precioso que nós temos de nos conectarmos, né, de pensar no que é mais importante, de dedicar um tempo para a gente mesmo, para a gente refletir sobre as leis de Deus, sobre aquilo que realmente importa, né? Na última vez que aqui estivemos juntos, eu falei sobre bem-aventurados os puros de coração. Falei um pouco sobre as bem-aventuranças em geral, né? Bem-aventurados os aflitos. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade. A gente precisa se conectar realmente com aquilo que é importante. E quando a gente vem aqui e o Evangelho dá uns puxões de orelha na gente, né? Quando vai explicando para a gente e vai mostrando a importância da gente mergulhar nessa transformação, nessa reforma íntima que a gente precisa fazer, muitas vezes a gente fica tomado de um desânimo, porque parece que é uma tarefa monumental para a gente chegar onde queremos, que parece que falta muito e muito, e aí a gente se vê meio desanimado, achando que não vai dar, ou achando que isso é muito difícil, ou vai deixar para a próxima encarnação. E eles também nos dizem que não é assim, né? O nosso momento, o único momento que existe para a gente é o presente. Que o passado já ficou e o futuro depende do que eu vou fazer do meu presente. Daí que a gente começou a falar nas bem-aventuranças, porque eu acho que é uma dica maravilhosa que Jesus deixou para a gente, de qual é o caminho que a gente tem que trilhar. Então ele nos diz que as aflições, bem-aventurados os aflitos, as nossas aflições são bem-aventuradas quando elas envolvem esse nosso esforço no bem, esse nosso esforço em evoluir. Nos explicam os espíritos que existem aflições que nós sofremos hoje aqui, que têm suas causas em outras vidas, vidas passadas por onde passamos, erros que tivemos e que necessitamos aprender. Cada reencarnação é uma oportunidade abençoada de aprendizado. Essa é uma escola para a gente. Então, algumas coisas que nós nos afligimos hoje fazem parte do que nós construímos no passado. Não castigo de Deus, não é isso, né? Mas é a oportunidade de aprendermos lições preciosas e ficarmos mais livres, mais leves, mais felizes, estarmos mais perto dessa perfeição que nos é possível. Existem outras aflições que nós adquirimos aqui mesmo nessa vida, porque a gente insiste em velhos erros, insiste em estar apegado a muitas coisas, né? Então a gente se compromete aqui mesmo.
não é uma coisa que vem de trás, são aflições atuais. E a gente se aflige porque a gente é orgulhoso, porque a gente é egoísta. Quando a gente inveja o que o outro tem, a gente sofre porque a gente tem esse sentimento. Né? Não é uma coisa que eu não estou pagando nada, não estou aprendendo nada, é simplesmente pelo meu estado atual que eu sofro. Então, bem-aventurados os aflitos quando nós estivermos nos dedicando a passar por essas etapas, por esses obstáculos e galgarmos outros degraus. Bem-aventurados os pobres de espírito, onde nós podemos ver a humildade. Todas essas bem-aventuranças, elas se entrelaçam, né? A humildade é o contrário do orgulho. É uma coisa, é uma virtude assim básica para a gente poder seguir os passos de Jesus, para a gente poder caminhar, é ser humilde. Se a gente se considera humilde primeiro em relação a Deus, porque a gente tem que se reconhecer impotente diante dessa perfeição absoluta, a gente tem que se reconhecer subserviente, né? Se entregar a esse poder que é superior, né? Que Deus é único e criador de todas as coisas, é o princípio inteligente, é a causa primária de todas as coisas. É a gente não querer ser Deus, porque às vezes a gente quer ser Deus, achar que a gente sabe de tudo. E a gente fica chateado que as coisas não acontecem como a gente quer. É a gente se entregar a essa vontade divina, né, que está aí permeando e que sustenta o universo. Ele não deixou a gente passa por aquilo que a gente tem que passar. E a gente precisa ser mais leve. A gente é como uma árvore, né, que plantada lá, não quer mexer os galhos na tempestade, não quer no sol, na chuva, quer ficar do mesmo jeito. E a vida vai, os fenômenos que acontecem com a gente, as coisas que acontecem com a gente, são para nos mostrar que a gente tem que aprender a ser flexível. E a gente vai falar um pouco mais na frente disso, quando a gente tratar exatamente do capítulo que estou me propondo a me dedicar hoje, né? Só estou dando um passando na coisa. Os puros de coração, também falamos na semana passada, na outra vez que eu estive aqui. A pureza de coração que Jesus, que Deus espera de nós, que Jesus veio nos ensinar, é a pureza dos sentimentos, é trabalhar esses sentimentos que a gente tem. É admitir que nós temos sentimentos não tão nobres, porque faz parte do nosso momento, do nosso estado evolutivo, mas ter o nosso olho no futuro, porque nós seremos perfeitos, tão perfeitos quanto nos é possível ser. E a gente precisa se animar nessa luta, a gente precisa realmente sacudir, sabe, a poeira, não ficar esse negócio de difícil, de melancolia, de tristeza, isso está por fora. Não é assim que a gente deve se portar para chegar onde nós queremos. Então eu acho que isso é um sacode para a gente, né? É um negócio que fala para a gente assim, por que eu estou parado, né? Ou porque eu acho tão difícil fazer as coisas, quando eu tenho tantos exemplos, não só esse aí, né, que ele é um exemplo forte, mas tantos exemplos de lutas bem-sucedidas, e por que não me dedicar e correr atrás, e ser feliz, e ser alegre, e sorrir, né? Há quem diga que nesse planeta é um vale de lágrimas, se a gente fizer dele um vale de lágrimas, né? Que aqui eu só vim para sofrer, quem disse isso? Né? Bem-aventurados os aflitos não diz que a gente veio aqui só para sofrer. Agora, depende de nós, se a gente vai ter essa leveza de ser para conseguir ser feliz, para conseguir as coisas que a gente almeja, né? Por isso, esse toque, esse sacode. E hoje a gente vai falar mais especificamente do capítulo que fala de bem-aventurados os mansos e pacíficos. Né? Jesus fala em Mateus, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, com essas duas frases tão simples, Jesus estabelece para a gente a lei, como lei algumas virtudes, que são a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência. E ele diz, e condenou a violência, a cólera e toda a expressão descortês com o seu semelhante. No entanto, esses valores na nossa sociedade são muito desvalorizados, porque se entende, né, que esses valores tornam a pessoa boba. Num mundo competitivo, num mundo em que está tudo acelerado, num mundo em que cada um está querendo passar por cima do outro para chegar onde quer,
São valores que você ouve e de repente fala, mas não dá para ser doce, para ser manso, para ser moderado. Né? É lógico que a intenção, ela atenua a nossa falta ou nos impulsiona, depende muito da nossa intenção, mas de fato a gente tem que se mergulhar. A gente tem que mergulhar para conseguir adquirir essas virtudes, porque uma palavra, quando a gente emite uma palavra descortês, quando a gente fere o semelhante de alguma forma, isso contraria a lei básica de amor e caridade. A primeira lei, né, do universo é você ter uma humildade perante Deus. É você se entregar, aquilo que eu falei agora há pouco. Essa entrega, reconhecer que você é impotente diante do Criador de todas as coisas. E se entregar a essa vontade. E o segundo é a caridade com o próximo. Aí a gente, nesse dia, como a gente vive, né, nos nossos dias, mas às vezes a pessoa me pegou no mau dia, hoje eu não estou bem. Aí falou comigo e levou o troco. E a gente acha que isso é normal. A gente tem que parar para pensar que não é normal. Né? A gente não deve exercer isso. E é nesse momento que às vezes a gente fala, mas não dá. Mas tem que dar, tem que ter uma forma de que a gente consiga atingir um equilíbrio interior, que a gente não queira jogar no outro aquilo que é nosso. Que a gente não queira ser descortês, nem que o outro seja. Porque a única coisa que quebra alguém que está sendo grosseiro é você ser delicado, é você ser moderado, é você ser manso. Você quebra a pessoa. Agora, se você também, né, fica igual o galo de briga, um fica senhoriça todo, o outro também, não dá conta da coisa. Aí parte para a briga, ninguém mais pensa do que está fazendo, do que está falando. Agora, se a pessoa vem com uma violência, né, de alguma forma, e você responde, consegue respirar fundo, lógico que nós somos seres humanos imperfeitos, e consegue retribuir de outra forma, você quebra o clima daquela coisa. Né? Você quebra o clima que vem vindo.